Louvado e exaltado seja o nome do Senhor pela sua vida. Muito obrigado pela tua perseverança em nossa jornada como igreja virtual. Estamos reunidos de maneira online para glorificar a Deus pela sua fidelidade, pelo seu cuidado, pela sua presença, pelo seu agir em nossas vidas e em nossas famílias. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor por todas aquelas vidas preciosas que tem apresentado o seu louvor, a sua adoração, a sua gratidão e perseverado em Cristo, na sua palavra e comprometidos com os valores do seu reino. Tem sido intercessor, tem perseverado no testemunhar de Cristo, a esperança que há no nome de Jesus, nesses dias de batalha, de luta, de ansiedade contra o coronavírus. E por isso nós glorificamos a Deus pela sua vida e te convidamos a adorar ao Senhor neste culto missionário. E então nós agradecemos a Deus, porque você também tem sido instrumento para edificar a casa de Deus, sustentar os seus ministérios e para que nós prossigamos, avancemos na obra missionária. Esta igreja tem um coração missionário. Glórias a Deus pelo encerramento da campanha missionária no primeiro semestre, por todos que se empenharam, pelas vidas, pelas famílias e também por todos aqueles que têm feito aquele esforço extraordinário para socorrer Missões Rio neste tempo de pandemia. Nós celebramos ao nome do Senhor por todas estas vidas e também pelas pessoas, pelas famílias que têm em compaixão e graça. Esta é uma igreja multiplicadora da compaixão e da graça do Senhor Jesus. Tem estendido a sua mão para socorrer as pessoas que estão passando por alguma provação daquilo que Deus tem lhe dado e tem separado alguma coisa para estender a sua mão em amor, em misericórdia, para abençoar vidas, para abençoar famílias. Também aqueles que têm cuidado das pessoas que estão ao seu redor e todos aqueles que têm ofertado para a ação social da igreja e trazido o conforto, a fortaleza, o amor de Deus, o carinho de Deus para estas pessoas através desta atitude. Eu quero convidar a você para orarmos, consagrando as nossas vidas para este culto missionário. Nós estamos hoje na celebração da campanha no segundo semestre e enfatizamos hoje Missões Rio, que tem um tema desafiador e com certeza todos aqueles que estão firmados em Cristo entendem este desafio. A cidade clama, quem responderá? Vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, pela tua presença, pelo teu agir, pela manifestação da tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nesses dias desafiadores que estamos enfrentando, o Senhor tem trazido o teu milagre, a tua presença, a tua fortaleza, o teu socorro sobre a vida do teu filho, sobre a sua casa, sobre a tua igreja. Nós te glorificamos, Senhor, pelo conforto para as famílias enlutadas, por aqueles que estão passando por alguma privação, por alguma provação. E nós nos apresentamos a Ti, desejando receber a Tua palavra, e nossos corações estão abertos. Pode falar, Senhor, Teu povo, Tua igreja está ouvindo. Muito obrigado pela vida preciosa do pastor Cláudio Barreto. Muito obrigado pela vida da sua família. Nós o consagramos em suas mãos de poder, em tuas mãos misericordiosas. E o Senhor o use para falar aos nossos corações, para desafiar a tua igreja, em nome de Jesus. Leia comigo a palavra poderosa do Senhor. Ela é viva e eficaz, restaura, liberta e opera milagres num coração quebrantado diante dele. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guias as nações na terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, que a terra dê a sua colheita e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra.
Esse era um salmo precioso e fazia parte da caminhada diária no trabalho, na agricultura do povo de Israel. E esse salmo é conhecido como Salmo da Colheita. Enquanto os lavradores todos os trabalhadores estavam colhendo os frutos que haviam semeado, eles glorificavam a Deus com esse salmo, em forma de gratidão, entendendo então que a manifestação da bênção, do cuidado e do milagre de Deus sobre as suas vidas testemunharia do amor, do poder de Deus para abençoar pessoas. Então eles entendiam que à medida que a bênção de Deus resplandecia sobre as suas vidas, eles testemunhavam do poder de Deus e podiam abençoar outras vidas, outras pessoas, outras nações. E por isto eu te desafio, meu irmão, minha irmã, para que prossigamos firmes em nome do Senhor Jesus, com esta mesma convicção, desejando ser instrumentos para abençoar vidas e pessoas em nome do Senhor Jesus. O nosso convidado para testemunhar do que Deus tem feito na sua vida e através da sua vida na capelania prisional de Missões Rio da Convenção Batista Carioca é o pastor Cláudio Barreto, que é o líder da capelania prisional. E eu te desafio, meu irmão, minha irmã, para que o teu coração esteja aberto para glorificar a Deus por tudo quanto Ele tem feito. E eu compartilho contigo para inspirar e abençoar a tua vida o texto bíblico que faz parte, que é a divisa de Missões Rio 2020. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Eu e você somos capacitados pelo Senhor para desempenhar esta tarefa. É nossa. Igreja, desperta. Igreja, levante-se em nome de Jesus. Seja bem-vindo, pastor Cláudio Barreto. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor pela sua vida. E o Senhor o usará em nome de Jesus para falar ao coração da sua igreja. Nós te adoramos, ó Senhor, na beleza da tua santidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu nome é Cláudio Barreto, eu sou pastor e missionário da Convenção Batista Carioca nos presídios aqui do Rio de Janeiro. E eu vou falar um pouquinho para vocês hoje desse trabalho missionário, do que nosso Deus tem feito através desse trabalho missionário. O tema da campanha de Missões Rio para este ano é sobre o clamor da nossa cidade. A cidade clama. Quem responderá? É a pergunta. E nós, como Igreja do Senhor Jesus, somos a resposta de Deus para esse mundo. Somos nós. Somos eu e você. Eu sou casado com Elizabeth, nós temos 3 filhos, o Gabriel, a Estela e o Benjamin, e somos membros da Comunidade Batista Vida, ali no Rocha. Pastor Ulisses Torres, trago um abraço para cada um dos irmãos aí. Irmãos, campanha desse ano nós temos um alvo de R$600 mil, e esse valor é o valor anual que cobre somente o sustento dos missionários nos mais diversos campos da nossa cidade. Quem já esteve preso ou internado no hospital, ou perdeu algum ente querido, esteve enlutado em um dos cemitérios da cidade, ou acompanhando o trabalho missionário através do esporte nas comunidades, em diversos lugares da cidade, ou numa escola e percebeu a importância da atuação de um missionário lá junto aos seus filhos. São muitas questões que os estudantes enfrentam, e os missionários na capelania estudantil conseguem ser usados por Deus ali para abençoar a vida de muitos jovens, alguns que já haviam desistido da vida, perdido a esperança, e Deus tem operado maravilhas ali nesse meio. A prevenção à dependência química também. Quem já teve algum parente ou amigo, alguém próximo se perdendo para as drogas, sabe muito bem, cada um desses lugares, a importância que um missionário tem em cada um desses lugares. A missão portuária atende pessoas que estão viajando durante muitos meses longe da sua família, e cada um deles sabe muito bem a importância. Quando eles têm um encontro com um desses missionários lá no porto, a diferença que isso faz
na vida deles é muito grande. Eu espero que durante esse período de campanha de Missões Rio, cada um dos irmãos e irmãs possam ter acesso a essas informações, conhecer um pouco mais sobre cada um desses trabalhos missionários que são, assim, de suma importância para a nossa cidade. O texto está em Lucas capítulo 4, verso 18 e 19, que diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e abertura de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Esse texto que Lucas retrata é o momento em que o nosso Senhor faz a leitura de um trecho do livro do profeta Isaías. Nosso Senhor Jesus havia sido batizado nas águas por João, e ele é levado ao deserto para ser tentado. E após vencer essa tentação, ele então retorna para a sua cidade de Nazaré e vai num sábado, numa sinagoga, como de costume. Eles faziam a leitura dos textos e o nosso Senhor Jesus recebeu então nas suas mãos o rolo do profeta Isaías. E ele encontrou exatamente este trecho que ele faz essa leitura, que estão nos versos 18 e 19. Depois disso ele devolve o rolo e se assenta. E todos estavam atentos ao que ele diria. E ele diz: hoje se cumpriu o que esse texto das Escrituras Sagradas diz. Interessante, irmãos, que o nosso Senhor Jesus, ele entende o propósito maior das Escrituras Sagradas, que não é somente para que ouçamos ou tenhamos conhecimento dos textos bíblicos, ou estudemos e possamos aprender muito sobre os textos bíblicos, mas para que ele seja cumprido, o propósito de Deus seja cumprido e obedecido nas nossas vidas. E foram essas as palavras do nosso Senhor a respeito desse texto. Interessante que Lucas continua relatando, e ele diz que todos estavam muito admirados por causa do testemunho de Cristo, porém alguns deles questionavam: este não é filho de José, o carpinteiro? E havia um preconceito muito grande dos seus conterrâneos ali. E ele, nos versos seguintes, ele trata sobre isso. Interessante, irmãos, que o nosso Senhor Jesus foi vítima de preconceito por um grupo que era vítima de preconceito. Os galileus eram vítimas de preconceito dos demais judeus. Eles eram judeus, porém, houve uma mistura muito grande naquela região ali com gentios. E os judeus que eram de Jerusalém e de outras regiões, eles consideravam os que eram da Galileia como se não fossem boa coisa. Tinha um provérbio que você vai ver registrado nas Escrituras perguntando: pode vir coisa boa de Nazaré? Quando Filipe então é apresentado a Jesus, ele faz esse questionamento: será que pode vir coisa boa de Nazaré? E nós questionamos, irmãos, será que pode vir coisa boa de dentro de uma prisão? Será que de dentro de uma prisão Deus pode transformar a vida de alguém e sair de lá alguém que pode ser útil para o Evangelho de Cristo e para a nossa sociedade? Nós veremos um pouquinho hoje do que Deus tem feito e a resposta para esse questionamento. Mas o apóstolo Paulo, sim, aquele que um dia foi Saulo de Tarso, que perseguiu os cristãos por preconceito, por acreditar que eles estavam criando uma seita no meio da religião pura, que era o judaísmo para ele, que estavam descumprindo os propósitos do Eterno e blasfemando contra a palavra do Eterno. Esse Saulo de Tarso teve um encontro então com Cristo. E o texto diz que ele ficou cego, precisando de que a sua vista fosse aberta. E quem Deus escolhe para orar por Saulo foi Ananias. E Ananias questiona a Deus sobre isso, quando Deus o chama para orar por Saulo. Mas Senhor, o Senhor me chama para orar por esse homem? Grande era o preconceito que Ananias tinha contra Paulo. E Paulo sofreu muito preconceito durante toda a sua vida e todo o seu ministério, a respeito do seu apostolado, sobre muitas questões. E ele pôde intervir quando ele percebe Pedro, então, agindo com preconceito para com os gentios. E Paulo, então, chama a atenção de Pedro em relação a isso. E ele vai tratar em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 16, que se conhecemos alguém
segundo a carne ou a forma humana, humanamente falando, nós não devemos mais olhar essa pessoa. Se essa pessoa teve um encontro com Cristo, nós devemos observar essa vida então segundo a atuação do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Isso quer dizer, irmãos, que se alguém é levantado por Deus para servir de alguma forma ao Evangelho de Cristo, nós não devemos observar carnalmente o passado dessa pessoa ou o momento antes dela ter sido escolhida por Deus para isso, mas a vida dela, se realmente é guiada pelo Espírito Santo de Deus e se é Deus cumprindo o propósito dele na vida dessa pessoa, é isso que conta. O testemunho de Paulo é de alguém que realmente nasceu de novo. E ele não se gloriava nas coisas terrenas, ele se gloriava no poder do Espírito Santo de Deus na vida dele. Assim como o nosso Senhor Jesus. Esse texto de Isaías, ele diz, é o Espírito Santo de Deus que está sobre mim. É Ele que é soberano, é Ele que manda na minha vida. Eu estou submisso ao poder dele. Por estar submisso ao poder dele, eu então recebi uma unção, uma capacitação. Nós somos discípulos de Cristo, fomos chamados para ser como ele. E se ele está debaixo desta unção e desta capacitação e da autoridade do Espírito Santo de Deus, assim deve ser também na nossa vida, irmãos. Não vivermos para nós mesmos, mas vivermos para aquele que nos resgatou e nos chamou e nos libertou e nos deu salvação e nova vida. Viver para o propósito dele, para a vontade dele, no poder dele. É natural olharmos para nós e vermos que há limitações e dificuldades, que talvez nós não sejamos capazes de cumprir esse propósito. Por isso que o Senhor Jesus ele começa lendo dizendo, é o Espírito Santo de Deus que está sobre mim, e foi ele que me capacitou para isso. O mesmo Espírito, o mesmo poder está sobre as nossas vidas, nos capacitando para cumprir o propósito de Deus. Aonde nós estivermos, hoje estamos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Pode ser que esteja alguém assistindo este vídeo que esteja nos mais diversos lugares do nosso planeta. E onde você estiver, o propósito de Deus é vivo em sua vida. E se você se submete ao poder do Espírito, Deus é poderoso para fazer cumprir o propósito dele na sua vida, onde você estiver. Você precisa estar certo que as circunstâncias ao redor não podem influenciar, mas o poder de Deus é que tem que estar sobre a sua vida. As circunstâncias internas, as suas limitações e dificuldades, não são elas que devem determinar o que vai acontecer na sua vida, mas sim o poder do Espírito Santo de Deus, a capacitação que ele te dá e o propósito dele para a sua vida. Diante disso, eu quero mostrar para vocês a missão da Convenção Batista Carioca. Tem um slide aí que diz que a missão da Convenção Batista Carioca é viabilizar, é tornar viável. Não é substituir o trabalho da igreja no cumprimento da missão, mas é viabilizar para que a igreja tenha acesso a isso. Hoje em dia é muito difícil você entrar numa prisão do Rio de Janeiro, eu diria quase impossível, para você anunciar o Evangelho lá. Mas a Convenção Batista Carioca há 35 anos tem feito esse trabalho. E através da Convenção Batista Carioca, muitas igrejas estão conseguindo cumprir o seu propósito, o propósito de Deus para a sua igreja, em atender o clamor das pessoas que estão em prisão e o clamor da nossa sociedade, porque o sistema prisional não transforma a vida de ninguém. São muitos familiares que ligam pedindo para nós atendermos pessoas que estão presas. Não para atendermos materialmente ou humanamente falando, mas para atendermos espiritualmente, porque sabe que de nada adianta a pessoa ficar presa lá e sair do mesmo jeito que entrou ou pior. E o sistema prisional não tem poder para transformar a vida de ninguém, mas o Espírito Santo de Deus e o Evangelho de Cristo tem. Na próxima imagem tem, falando sobre a missão prisional, nós temos 2 missionários hoje atuando, eu e o pastor Laércio de Oliveira Vasconcelos, atuando integralmente nesse ministério. Nós precisamos de pelo menos mais 3 missionários esse ano, atuando integralmente nesse ministério, porque nós levantamos liderança lá dentro, nós temos pastores, obreiros lá dentro, mas nós precisamos acompanhá-los, ajudá-los, ferramentá-los para que eles exerçam então a sua missão lá dentro. Na próxima imagem tem uma carceragem, pessoas que acabaram de ser presas, elas têm as suas roupas tiradas, elas ficam desprovidas de tudo e elas ficam com o coração muito aberto também ao Evangelho. Há uma necessidade muito grande, tanto de materiais quanto do Evangelho, do perdão de pecados, do quebrantamento, de ouvirem a palavra de Deus e terem suas vidas transformadas. Muitas já não têm mais esperança, algumas desistem até de viver, mas o Evangelho de Cristo faz diferença na vida de cada uma dessas pessoas. É o que vocês vão ver na próxima imagem. Tem um grupo que ouviu o Evangelho, se quebrantou, se arrependeu
e se levantaram entregando a vida do Senhor Jesus. E muitas histórias, eu olhando essa foto e vendo cada um deles, eu lembro de alguns deles e das histórias de transformação, e olhar para a vida deles hoje e ver o que Deus fez. É maravilhoso, irmãos, alegra muito meu coração. A próxima imagem tem o primeiro batismo que eu fiz, numa unidade prisional, num local que hoje é um templo. Está na próxima foto aí. Um grupo coral, jovens que antes serviam ao tráfico de drogas. Hoje Deus colocou um novo cântico nos seus lábios, um hino de louvor ao nosso Deus. Hoje esses jovens se dedicam ao louvor do Senhor, a proclamar o Evangelho, a transformar a vida de outros lá dentro pelo poder do Evangelho. Isso é maravilhoso de ver. Tem uma placa na próxima imagem que fala da escola que foi inaugurada nesse presídio. Não tinha escola nesse presídio quando nós começamos a fazer os cultos lá, e nós fizemos uma escola no local onde era o local de castigo, porque incomodava muito o nosso coração ver a situação deplorável que era aquele espaço lá. E nós chegávamos lá e víamos que as pessoas eram presas analfabetas. Nós íamos fazer estudos bíblicos, distribuíamos as Bíblias, e alguns devolviam as Bíblias porque não sabiam ler. Eles tinham presos sem saber ler e escrever, cumpriam a sua pena e saíam de lá sem saber ler e escrever. E nós não podíamos ver essa situação e não fazer nada para responder esse clamor. E se tem escola hoje no sistema prisional do Rio de Janeiro, hoje a Secretaria de Educação assumiu junto com a de Administração Penitenciária. Essas escolas hoje são geridas pela Secretaria de Educação. Porém, na época em que não havia escola no sistema prisional, a igreja foi que fez isso. E se tem escola hoje no sistema prisional, foi porque a igreja começou. A igreja foi que iniciou as escolas no sistema prisional. Isso é para a glória de Deus. Nessa placa está escrito aí: projeto realizado por uma missionária com apoio da Convenção Batista Carioca. Foram os batistas cariocas que inauguraram a primeira escola no sistema prisional, assim como a maioria das escolas e universidades no mundo nasceram por causa das Escrituras, né? Por causa dessa necessidade, para que as pessoas tivessem acesso à palavra de Deus e fossem transformadas por ela. Na próxima imagem tem um grupo que vocês vão ver. Eles são um grupo de evangelistas dentro desse presídio. Na camisa deles está escrito: presos, porém libertos. Porque a liberdade em Cristo Jesus é profunda, é plena. É muito mais importante do que a liberdade física, não que esta não seja. Mas é interessante como muitas pessoas podem questionar isso, como questionaram aquele homem que foi descido por 4 amigos de um telhado diante de Cristo, numa casa que estava lotada. O homem jazia numa cama, ele não andava. E quando o Senhor vê a fé daqueles homens, vira para aquele homem e diz assim: perdoados estão os teus pecados. E todos indagavam como que poderia ele perdoar pecados. E ele em seguida diz: para que vocês creiam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu te digo, levanta, toma a tua cama e anda. Muitos pensavam que o que era mais importante na vida daquele homem era ser curado, para que ele pudesse então andar e caminhar. Mas de que adiantaria ele andar e caminhar, morrer e ir para o inferno, se a vida dele na eternidade não recebesse a salvação em Cristo Jesus? Nós entendemos que a mais profunda e mais plena e perfeita liberdade, ela é a liberdade que há em Cristo Jesus. Esses homens trabalham e têm um ministério dentro da prisão, anunciando o Evangelho para os outros, né? A palavra de Deus em 2 Coríntios mesmo, quando Paulo diz que a ninguém devemos conhecer segundo a carne, se conhecemos então devemos olhar segundo o Espírito, ele diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso é porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou um ministério, o ministério da reconciliação. Todos que fomos reconciliados com Deus temos esse ministério, recebemos de Deus essa missão, essa incumbência de reconciliar outros também com Ele, através de Cristo Jesus. Na próxima imagem tem um grupo de mulheres, é o coral, ali no presídio Nelson Hungria. Nós atendemos 2 unidades femininas, além das 4 masculinas que trabalhamos, e tem mais algumas imagens aí dos estudos bíblicos feitos com essas mulheres. Na próxima imagem tem os batismos. Nós batizamos muitas estrangeiras, 3 delas nós recebemos notícia, né? Uma é missionária na Tailândia, outra é missionária em Filipinas e outra missionária em Angola, missionárias que estão fazendo um trabalho maravilhoso para a glória de Deus. Recebemos relatos dos frutos, do resultado desses trabalhos, e foram mulheres que conheceram o Evangelho dentro da prisão aqui no Rio de Janeiro. Vasos escolhidos por Deus que estavam dentro de uma prisão, e Deus mudou a vida delas, e hoje elas têm glorificado o nome de Deus com as suas vidas. Na próxima foto tem um grupo, o Ministério de Louvor do presídio Evaristo de Moraes, ali em São Cristóvão. Esse presídio, quando nós começamos o trabalho ali, tinham 25 internos só,
convertidos, e nós começamos a fazer um templo ali. E na época eu lembro que o diretor falou que o lugar era muito grande para um grupo tão pequeno, mas chegou uma hora que não cabiam mais dentro do templo. O templo acondicionava 320, 340 pessoas, colocando assim muitos deles em pé, e chegou uma hora que a igreja cresceu tanto que os convertidos já não cabiam mais dentro do templo. E para reunir a igreja toda, nós tínhamos que fazer os cultos na quadra, como está na próxima foto aí. É um culto na quadra, com o coral, o teatro se apresentando, né? É um culto na quadra e tem um grupo de teatro aí se apresentando diante dos irmãos, a igreja reunida na quadra e o grupo de teatro dos irmãos presos se apresentando lá, e nós conseguimos ainda trazer outros internos de outras celas para participar do culto conosco. Na próxima foto vocês vão ver um grupo de joelhos, na verdade a igreja inteira está de joelhos, mas tem um grupo que está à frente de joelhos. Esses homens se entregaram aí para cumprir o ministério que Deus confiou a eles. São cristãos, convertidos, batizados, discipulados, e que entenderam o propósito de Deus para a vida deles aí, enquanto estão cumprindo pena, para serem obreiros, para servirem esse ministério lá. Então foram separados diante da igreja para servirem esse ministério. E como nós não temos como tirá-los de lá para fazer um seminário, nós iniciamos um seminário lá dentro da prisão, como está na próxima foto aí, a primeira turma que nós fizemos, né, desse seminário dentro da prisão. Estamos indo para a 9ª turma agora. Cada turma nós formamos em média entre 40 a 45 pastores leigos, evangelistas, e esse ministério tem crescido cada vez mais. Na próxima imagem tem a biblioteca nossa e a equipe que cuida lá do acervo, a parte da liderança ali da igreja, né? E a Sociedade Bíblica do Brasil é que doa todo esse material acadêmico, as bíblias que nós distribuímos nos presídios. É a missão da Sociedade Bíblica, né? Doar a palavra de Deus para quem não tem condições de pagar, e é uma bênção ter essa parceria. O resultado disso, irmãos, está na próxima foto. Mais um grupo sendo batizado aí, tem mais uma foto aí do batistério, mais batismos acontecendo, e a próxima foto do culto na quadra não tem mais aquele espaço para o teatro se apresentar, né? Tem mais uma aí que é uma foto do alto, dá para você ver a quadra completamente lotada. Esse foi um culto que nós fizemos em novembro de 2019, foi o aniversário de 21 anos do templo, né? Da inauguração do templo aí nesse presídio, e agora nós temos que colocar as cadeiras do lado de fora da quadra para conseguir reunir esse grupo todo aí. Tem mais uma foto aí do grupo em pé, no momento de oração, depois da palavra, e na próxima imagem tem um rapaz que está com um saquinho na mão, e ele está com um sorriso meio amarelo no rosto, né? Nesse dia, a missionária Denise, não sei se dá para ver, ela está lá em cima distribuindo esses materiais junto com um grupo do CIEM, que está de camisa amarela na parte de baixo. E fui eu que bati essa foto. Eu tirei a foto no momento em que esse rapaz foi chamado pelo nome, ele recebeu esse kit. Então eu bati essa foto, em seguida ele me abraçou e não me largou mais durante um bom tempo. Ele começou a chorar, irmãos. Eu não esperava isso, né? E ele começou a chorar e ele falou assim: meu irmão, eu tenho quase 3 anos sem notícia da minha família. Depois eu fui saber, ele havia sido transferido há pouco tempo para essa unidade prisional, ele veio de uma outra unidade, então ele não conhecia o nosso trabalho lá, a continuidade do nosso trabalho. Então ele fez esse relato, ele falou: tem quase 3 anos que eu não tenho notícias da minha família. Eu imagino como deve ser difícil para algumas pessoas ficarem 1 mês, 2, 3 meses sem abraçar alguém da família, só falando por telefone ou chamada de vídeo. Mas esse rapaz, ele estava preso há quase 3 anos e ninguém da família dele foi vê-lo ou levar qualquer tipo de material para ele. Nós atendemos com materiais de higiene, tanto homens quanto mulheres, que não têm visita da família, que não recebem material nenhum de ninguém. Essas pessoas ficam anos sem sentir o cheiro de um sabonete. Várias vezes eu chegava nessa unidade, alguns deles me abraçavam e ficavam cheirando a minha roupa, para sentir o cheiro de roupa de casa, porque eles já estavam cansados do cheiro de cadeia. E esse jovem, ele chorou muito, porque doía muito esse abandono da família. E ele falou assim: hoje é o dia do meu aniversário. Eu não queria vir para o culto, os irmãos estavam insistindo para eu vir para o culto, eu não queria nem levantar da cama, eu não queria nem viver mais. Ele chorava muito, irmãos. Ele havia perdido completamente a esperança. E aí ele falou que os irmãos insistiram tanto, que ele foi para o culto. Ele falou: eu cheguei aqui, fui chamado pelo nome, e eu recebi esse presente. E ele segurava aquele sabonete, aquele creme dental,
O saquinho tinha um sabonete simples, barato, um creme dental comum, um barbeador desses mais baratinhos, não lembro mais o que tinha, a gente costuma às vezes colocar um Evangelho de João, alguma mensagem, mas uma coisa muito simples, muito barata. Ele agarrava aquilo, ele dizia assim: Deus me ama, Deus me ama. Aquele kit trouxe esperança para a vida desse homem, trouxe a forma dele tocar, o amor de Deus tocar nele, de uma forma tão simples, mas tão profunda e tão poderosa. Se soubéssemos o quanto Deus pode fazer através de um sabonete, de um creme dental, de um absorvente para uma pessoa que está presa, nós imaginaríamos aquele momento que a multidão estava ouvindo a Cristo e os discípulos falam para que o Senhor despedisse eles para que comprassem o que comer. E Jesus fala: deem vocês o que comer. E eles falaram: mas Senhor, é muita gente, nós temos pouco dinheiro. E Jesus pergunta: o que vocês têm? E eles trazem um menino e falam assim: não tem só um menino aqui, mas ele tem 5 pães e 2 peixinhos, o que é isso diante dessa multidão? E Jesus fala: dá para mim o que vocês têm. Quando nós entregamos para o Senhor Jesus aquilo que temos, é Ele que faz a obra, irmãos. Seja um sabonete, seja um pacotinho de absorvente. Imagina se cada um de nós desse um pacotinho de absorvente por mês. Quantos absorventes nós conseguiríamos atender? Quantas mulheres seriam atendidas? Eu acredito que todas elas. Não teria uma mulher sofrendo dentro de uma prisão sem ter um absorvente durante tantos anos. Se a igreja ouvisse o clamor e atendesse esse clamor. A próxima imagem tem as famílias que nós atendemos aqui fora, nós acompanhamos também essas famílias, tem foto de crianças também. A próxima imagem tem os filhos de pessoas que estão presas, conheceram o Evangelho, Deus está mudando a vida dessas pessoas. Tem mais uma foto aí, tá eu e o pastor Marcelo, estamos de máscaras, que é nesse período de quarentena aqui no Rio de Janeiro, né? Período entre março e julho, né? Um período que ficou proibido as visitas no sistema prisional. Nós não podíamos entrar e fazer os cultos, juntando todos eles para ouvirem a palavra, mas estávamos lá, levando material de higiene, levando bíblias, levando material devocional. Continuamos atendendo as unidades prisionais em todas as suas necessidades, da forma que Deus tem nos permitido. Estamos gravando cultos, seja em vídeo, seja em áudio, para passar lá dentro do presídio, para que eles possam continuar ouvindo a palavra e se fortalecendo. É um momento muito difícil, carece muito das nossas orações e da nossa atuação também. Tem mais uma foto aí também da entrega de materiais. O carro está até mais cheio nesse dia, que foi um presídio feminino, é o presídio Talavera Bruce, são muitos absorventes ali, a necessidade delas é muito grande. Eu agradeço a Deus pela igreja que tem suprido isso. Tem uma foto que eu estou aí com o Tiago e o Paulo, são egressos do sistema prisional. O Tiago ainda está em monitoramento e o Paulo está em liberdade condicional, assinando lá de 3 em 3 meses. E eles estão aqui fora, passando por lutas, passando por dificuldades para conseguir emprego, para refazer a sua vida. E nossa equipe também atende e acompanha eles. Tem mais uma foto aí, a gente está fazendo a entrega de material de limpeza, de higiene e cesta básica, também para um rapaz que está de camisa azul e vermelha, é o Sebastião. Ele fazia parte do grupo de teatro, lá dentro do presídio, aquele grupo de teatro que vocês viram se apresentando lá. Hoje o Sebastião está em liberdade, saiu em liberdade no período de quarentena, sem conseguir tirar os documentos, porque o Detran se encontra fechado para esse tipo de serviço. Então ele sem nenhum tipo de documento, dificuldade de conseguir emprego, muita luta aqui fora, e a nossa equipe também está suprindo, atendendo essas pessoas aqui fora, para que elas tenham uma vida digna que glorifique o nosso Deus. E a última imagem, irmãos, vocês estão vendo um grupo bem grande aí, diferente da primeira foto que vocês viram, né? Esse grupo que vocês estão vendo é o grupo que nós fazemos um encontro anual. São homens e mulheres que foram alcançados dentro das prisões, tiveram suas vidas transformadas, e nós olhamos para eles uma vez dentro do presídio, perdidos, distantes de Deus, sujos pelo pecado, sem entendimento, em situação terrível. E hoje nós olhamos e vemos aí pastores, professores, taxistas, publicitários, tem um mecânico ali também, tem advogados, homens e mulheres transformados por Deus, aqueles que vieram da nossa Nazaré, da nossa Galiléia, e foram transformados por esse Deus. E tem a próxima imagem, que é a necessidade que nós temos, né, de intercessão. São muitas lutas e dificuldades que nós enfrentamos ali, precisamos de cobertura em oração, precisamos que os irmãos se lembrem em oração desse trabalho constantemente.
precisamos de mobilizadores para lembrar a igreja desses materiais, da necessidade do apoio da igreja nesse trabalho, da participação, da oportunidade que a igreja tem de participar da grande obra que Deus tem feito aqui na nossa cidade. Precisamos de voluntários também para os nossos trabalhos, atendimentos, aquilo que é feito. E precisamos de mantenedores também, irmãos, para esse trabalho. Os deslocamentos, o custo com a equipe, o sustento dos missionários. É importante que isso tenha a constância. É muito importante manter esses missionários lá, atuando, trabalhando e acompanhando esse trabalho, né? Nós somos a resposta para o clamor da nossa cidade. Seja você também a resposta para esse clamor, participando disso como mantenedor. Se nós tivéssemos 250 mantenedores, com R$50 mensais, conseguiríamos colocar pelo menos mais 3 missionários, atuando, trabalhando diretamente nas unidades prisionais aqui do Rio de Janeiro, né? E aumentaria esse número então de 2 missionários para 5 missionários integrais atendendo essas unidades prisionais. São 6 unidades que nós atendemos aqui no Rio de Janeiro e poderíamos ampliar um número maior de unidades prisionais. Precisamos também de sabonetes transparentes, sabonetes brancos, absorventes íntimos, creme dentais, camisas brancas, equipamentos de som para as igrejas que nós temos lá dentro. E nesse último slide os irmãos vão ver o contato. Você entrar no site de missõesrio.com.br, você vai ver mais informações a respeito desse trabalho e como que você pode apoiar e participar também desse trabalho. Onde você estiver, você pode e deve participar desse trabalho. O Senhor Deus que está sobre a nossa vida. Se Ele está sobre a sua vida, Ele tem um propósito sobre a sua vida nisso. E Ele é poderoso para fazer cumprir o propósito dele também na sua vida. Tem um contato aí da Capelania Prisional e da Convenção Batista Carioca. Eu agradeço muito a oportunidade. Se os irmãos quiserem mais informações, tem como entrar em contato conosco e obter essas informações. E a minha oração é para que Deus cumpra a palavra dele e o propósito dele nas nossas vidas, para a glória do nome dele. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Tanto desamor, a desesperança, opressão e dor. Quem luz, quem paz, Senhor. Quem luz, quem paz, Senhor. Liberdade ao preso, cura o coração.